Olá, amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Irmãos, recapitulando, no vídeo passado, nós estudamos os capítulos 23, 24 e 25 até o versículo 18, falando sobre a morte e a sepultura de Sara, Abraão à procura de esposa para Isaque, a morte de Abraão e os descendentes de Ismael. E hoje nós vamos estudar os capítulos 25 a partir do versículo 19 e o capítulo 26, iniciando assim a história de Isaque e Jacó. Então, vamos começar. Isaque e Jacó. Isaque passou a maior parte da sua vida na região sul da Palestina, especialmente nas proximidades de Gerar, Reobote e Berseba. Era um homem de temperamento sereno e reflexivo, e por vezes passivo. Sua trajetória se assemelha em muitos aspectos à de seu pai Abraão. Repetiu alguns de seus erros, mas permaneceu buscando a Deus. Com exceção do capítulo 26 de Gênesis, Isaque ocupa um papel discreto na narrativa bíblica. Ainda assim, destacou-se por sua fé e obediência, cumprindo o propósito divino para sua vida. Foi o guardião das promessas feitas por Deus a Abraão, e teve a responsabilidade de transmiti-las a Jacó, tornando-se um elo indispensável na continuidade da aliança estabelecida pelo Senhor. Nascimento de Jacó e Esaú e a rivalidade entre ambos, capítulo 25, dos versículos 19 até o 34. Isaque se casou com Rebeca aos 40 anos. Durante 20 anos, o casal esperou pelo nascimento de seus filhos, pois Rebeca era estéril. Isaque, porém, não desistiu da promessa de Deus. O Senhor havia prometido a ele uma descendência, e Isaque se apegou a essa promessa, perseverando em oração e confiando que Deus cumpriria sua palavra. Deus ouviu suas orações e Rebeca finalmente concebeu. O casal teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Desde o ventre, os dois já demonstravam características muito diferentes. E ao longo de suas vidas, tornaram-se distintos em personalidade, escolhas e destino. Durante a gravidez, Rebeca buscou ao Senhor, e Deus lhe revelou que havia duas nações em seu ventre. Os dois filhos dariam origem a povos diferentes, e de acordo com a profecia, o mais velho serviria ao mais novo. Essa revelação contrariava o costume daquela época, que dava ao filho primogênito uma posição de honra e privilégios especiais. Esaú, cujo nome significa cabeludo, nasceu coberto de pelos. Mais tarde, passou a ser chamado Edom, que significa vermelho, após trocar seu direito de primogenitura por um guisado avermelhado preparado por Jacó. Esse episódio marcou sua história e deu origem ao nome do povo que descendeu dele, os Edomitas, no qual ocuparam a região ao oriente de Judá. O nome Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, em referência ao seu nascimento, quando veio ao mundo segurando o calcanhar de seu irmão Esaú. Mais tarde, Esaú passou a interpretar esse nome como usurpador, devido às circunstâncias que envolveram a perda de seu direito de primogenitura e da bênção paterna. Esaú tornou-se um habilidoso caçador, amante da vida ao ar livre e movido pela busca de emoções e aventuras. Embora demonstrasse momentos de generosidade, era impulsivo, não exercia domínio próprio e pouco valorizava as bênçãos e os princípios espirituais. Sua vida retrata o comportamento do homem natural, que prioriza os desejos imediatos em detrimento dos valores eternos. Jacó era um homem de temperamento tranquilo, que apreciava a vida no lar e demonstrava habilidade na administração dos assuntos da família. Contudo, também revelava traços de interesse próprio, astúcia e estratégia em seus relacionamentos. Apesar de suas falhas, valorizava as questões espirituais e demonstrava interesse pelas promessas de Deus. As diferenças entre Jacó e Esaú tornaram-se ainda mais evidentes devido à atitude parcial de seus pais. Isaque tinha preferência por Esaú, enquanto Rebeca favorecia Jacó. Em vez de caminharem em unidade como marido e mulher, permitiram que suas preferências influenciassem a criação dos filhos,
gerando conflitos e divisões na família. Embora o casamento de Isaac e Rebeca fizesse parte do plano de Deus, a convivência familiar foi marcada por falhas humanas. A falta de unidade entre o casal contribuiu para muitos dos problemas enfrentados por seus filhos, mostrando que até mesmo famílias escolhidas por Deus precisam viver em obediência e harmonia para desfrutar plenamente de seus propósitos. A decisão de Esaú de vender seu direito à primogenitura por um prato de lentilhas revela o pouco valor que atribuía às bênçãos espirituais. Dominado pelo desejo de satisfazer uma necessidade imediata, desprezou um privilégio que envolvia muito mais do que benefícios materiais. Mais tarde, demonstrou novamente sua falta de compromisso com os princípios de sua família, ao casar-se com mulheres hetéias, contrariando os valores preservados por seus pais. Por essa razão, a Bíblia o apresenta como um homem profano, isto é, alguém que não valorizava as coisas de Deus. Jacó, por sua vez, tinha profundo interesse pelas promessas divinas e desejava receber a bênção da primogenitura. No entanto, cometeu o erro de acreditar que precisava recorrer à astúcia e ao engano para que o propósito de Deus se cumprisse. Em vez de esperar no tempo do Senhor, tentou alcançar a promessa por meio de seus próprios recursos. Na cultura da época, os direitos do primogênito incluíam uma porção dobrada da herança, a liderança da família e a responsabilidade de representá-la, tanto em tempos de guerra quanto no culto a Deus. No caso da família de Abraão, esse privilégio possuía um significado ainda maior. Cabia ao primogênito preservar a aliança estabelecida por Deus e dar continuidade à linhagem por meio da qual viria o Messias. Isaac abençoado em Gerar, capítulo 26. O capítulo 26 de Gênesis relata 3 importantes provas enfrentadas por Isaac. A primeira foi a tentação de deixar a terra prometida durante um período de fome. A segunda ocorreu quando, por meio de perder a vida, declarou que Rebeca era sua irmã, repetindo o erro cometido por seu pai Abraão. A terceira consistiu em responder às constantes provocações dos filisteus, que disputavam os poços que ele havia cavado. Entre essas 3 provações, Isaac falhou apenas na segunda, ao ocultar que Rebeca era sua esposa, porém saiu vitorioso nas outras 2. Mas por que Deus permitiu que Isaac enfrentasse tentações semelhantes às de Abraão? Porque desejava que sua fé fosse provada de forma pessoal. Isaac não poderia viver apenas da experiência espiritual de seu pai. Precisava desenvolver sua própria confiança em Deus. O Senhor lhe deu a oportunidade de demonstrar se dependeria da fé herdada de Abraão ou se escolheria confiar plenamente por si mesmo nas promessas e na fidelidade de Deus. Assim como aconteceu com Abraão, uma grande fome atingiu a terra de Canaã e colocou a fé de Isaac à prova. Diante da escassez, ele cogitou seguir o caminho de seu pai e buscar refúgio no Egito. Contudo, o Senhor lhe apareceu e ordenou que permanecesse na terra prometida. As promessas que Deus fez a Isaac reafirmavam, em grande parte, a aliança que já havia estabelecido com Abraão, confirmando que seu propósito continuaria por meio de seu filho. Isaac demonstrou possuir a mesma fé que caracterizou Abraão. Obedeceu à voz de Deus e permaneceu como peregrino na terra da promessa. Embora Isaac tenha sofrido perdas materiais, Deus usou essas circunstâncias para fortalecer sua fé e ensinar-lhe valiosas lições espirituais. Após a prova, o Senhor honrou sua obediência. Isaac colheu abundantemente, foi grandemente prosperado e experimentou a bênção de Deus, confirmando que a fidelidade ao Senhor sempre produz frutos no tempo certo. Na segunda prova enfrentada por Isaac, ele repetiu o erro de seu pai, Abraão. Temendo por sua própria vida, declarou que Rebeca era sua irmã, em vez de reconhecer que ela era sua esposa. Entretanto, Deus interveio para proteger Rebeca. O rei Abimeleque percebeu que Isaac a tratava com a intimidade própria de um casal, o que revelou a verdadeira relação entre eles. Assim, o engano foi descoberto antes que qualquer mal pudesse acontecer. É importante observar
que o Abimeleque mencionado nesse episódio não era o mesmo que viveu nos dias de Abraão. Tudo indica que Abimeleque era um título dinástico, semelhante a Faraó no Egito, utilizado pelos reis filisteus daquela região. Os filisteus eram um povo originário da região do Mar Mediterrâneo, conhecido por sua atividade comercial e marítima. Após uma tentativa de invasão ao Egito, por volta do século XII a.C., foram derrotados e se estabeleceram na faixa litorânea oriental do Mediterrâneo, região que mais tarde passou a ser conhecida como Palestina, nome derivado dos filisteus. Os filisteus mencionados na época de Isaac, especialmente na região de Gerar, provavelmente pertenciam aos primeiros grupos que se fixaram em Canaã. Diferentemente dos filisteus dos períodos posteriores, que frequentemente entraram em conflito com Israel, esses primeiros habitantes eram menos briguentos e mantinham relações relativamente pacíficas com os patriarcas, embora houvesse disputas ocasionais, como as relacionadas aos poços de água. O episódio que descreve a inveja dos filisteus destaca importantes aspectos do caráter de Isaac. Sua maneira de agir diante da oposição revela um homem paciente, pacífico e confiante em Deus, que preferia evitar conflitos a revidar com violência. Os filisteus viam Isaac como um estrangeiro e um invasor, reivindicando para si o direito sobre aquelas terras. Em sinal de hostilidade, chegaram a entupir os poços que haviam sido cavados, um gesto de grande provocação, pois a água era um recurso essencial e escasso naquela região da Palestina. Embora tivesse condições de defender seus direitos e enfrentar os filisteus, Isaac escolheu um caminho diferente. Em vez de alimentar disputas, preferiu ceder e buscar a paz. Sua atitude demonstrou confiança em Deus e a convicção de que a bênção do Senhor era muito mais valiosa do que qualquer bem material. Assim, Isaac mostrou que preservar a paz e depender de Deus era mais importante do que vencer uma contenda por causa de água. Isaac deu aos poços os nomes de Ezeque, que quer dizer contenda, e Sitna, que quer dizer inimizade. Nomes que serviram como uma discreta repreensão à atitude dos filisteus, sem que ele recorresse à violência ou ao desejo de vingança. A paciência e a confiança de Isaac foram amplamente recompensadas por Deus. O Senhor lhe concedeu a paz que tanto buscava, não no lugar onde surgiram as primeiras disputas pelos poços, mas em uma região mais ampla, onde havia espaço suficiente para viver e prosperar sem conflitos. Foi nesse contexto que Deus apareceu novamente a Isaac, reafirmando a aliança estabelecida com Abraão e confirmando que suas promessas permaneciam firmes. Em resposta, Isaac fortaleceu sua comunhão com o Senhor, edificou um altar, invocou o nome de Deus e renovou sua adoração. Com o passar do tempo, até mesmo seus antigos adversários de Gerar reconheceram que a mão do Senhor estava sobre ele. Percebendo a prosperidade e a proteção divinas, foram ao encontro de Isaac para propor uma aliança de paz. Esse gesto tornou-se um testemunho do caráter conciliador do patriarca e da bênção que repousava sobre sua vida. Esse relato ensina que Deus, muitas vezes, Ele permite que seus filhos enfrentem perdas e renúncias temporárias, não para prejudicá-los, mas para prepará-los para algo melhor e para que seu caráter se destaque no caráter deles. Agora, irmãos, algo para refletirmos. Será que tenho aceitado os planos de Deus, mesmo quando eles desafiam minhas expectativas? Tenho reconhecido o valor das bênçãos espirituais que Deus me concede? Quando sou injustiçado, minha reação é semelhante à de Isaac buscando a paz ou alimento conflitos? Tenho permanecido onde Deus deseja que eu esteja, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis? Amados irmãos, esse foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E hoje eu vou encerrar esse estudo diferente. Vou fazer uma oração por você. Pai amado, Pai querido, é em nome de Jesus que eu te peço, Pai querido, visita, Senhor, a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo. Entra com cura, opera milagres e maravilhas nessa vida, restaura a saúde, entra com a provisão do céu, Senhor, em nome de Jesus, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Que o Senhor possa abençoar grandemente, em nome de Jesus, o seu dia,
a sua semana. Um forte abraço e que Deus os abençoe em nome de Jesus.